Boa noite, acampar o Terceiro Anjo 2026. Que bênção, né? Uma palestra de saúde ligada com a Bíblia. A gente aprende tanta coisa. Queria agradecer a Sara Petrus pelo trabalho de tradução. E também quem palestrou, acho que todos vocês conhecem, foi a Bárbara O'Neill. Eu até anotei algumas coisinhas, eu conversei com ela. Como você quer que eu apresente você, Bárbara? Ela disse, eu sou mãe, eu sou vó, eu sou bisavó. Pode dizer isso. Eu amo ensinar a Bíblia e como Deus dotou o nosso corpo com a capacidade de se curar. Ela é autora de 2 livros, a propósito, que já foram traduzidos para o português, Projetados para se curar e sustentar. Daqui a pouquinho a gente vai ter também a nossa segunda palestra da noite. Quem vai traduzir vai ser o pastor Jobson Santos e o nosso palestrante é Matthew Chanche. Assim que pronuncia o nome dele, eu acho. Matthew Chanche. O Matthew, ele não cresceu como um cristão adventista. Na verdade, ele já na sua juventude deixou uma carreira promissora na área de finanças, quando trabalhava como consultor de investimentos imobiliários para pessoas de muito alto poder aquisitivo na região de Los Angeles, para se dedicar a pesquisar e ensinar as profecias do tempo do fim em relação às notícias dos eventos atuais que a gente tem. Então, é coisa muito do dia a dia, do que está acontecendo no mundo hoje, do tempo do fim, que vocês vão ver, vale muito a pena. Ele também tem um podcast, onde vocês podem acompanhar o trabalho deles. Existe um lugar mais real do que tudo que vemos, mais belo do que tudo que já sonhamos. Um lugar onde não há dor, nem lágrimas, nem despedidas. Porque aqui tudo se desfaz. Mas lá, tudo permanece. A Bíblia nos fala de um lar preparado para nós, onde as ruas são como ouro, onde rios de vida fluem, onde a alegria não tem fim, onde o amor é completo. E o mais incrível não é o lugar, é estar face a face com Jesus, nosso Redentor. Sem medo, sem distância, apenas amor. Estamos mais perto desse lar do que jamais estivemos. Cada escolha, cada passo, nos aproxima ou nos afasta. E você? Está preparado para esse lugar? Blessings, brothers and sisters of São Paulo. Deus abençoe vocês aqui de São Paulo. Wonderful to see you all. É muito bom ver todos vocês. Happy Sabbath. Feliz sábado. Has anyone noticed the world is getting a little crazy? Você já observou que o mundo está ficando meio maluco? See? Yes? That is because God has given us His Word and has told us what is going to come. And He's expecting us to know what happens. Deus, na sua palavra, Ele nos disse o que haverá de acontecer. Ele já nos avisou antes. Now, the Lord has allowed me to come all the way down here to share with you tonight. E Deus permitiu que eu viesse lá do norte do mundo para repartir com vocês algumas dessas coisas. And I'd like to start with this quote. Eu quero começar com essa citação. Brethren and sisters, irmãos e irmãs, would that I might say something to awaken you to the importance of this time. Eu desejo dizer algo para despertar vocês. The significance of the events that are now taking place. A respeito da importância deste tempo, o significado dos eventos que agora estão tomando lugar.
I point you to the aggressive movements now being made for the restriction of religious liberty. Eu indico a vocês os movimentos agressivos que agora estão sendo feitos para a restrição da liberdade religiosa. The next two words say, as America. E as próximas duas palavras dizem, conforme a América, The land of religious liberty, a terra da liberdade religiosa, shall unite with who? se unir com o papado. The papacy. Se unir com o papado, Enforcing the conscience and compelling men to honor a false Sabbath. em forçar a consciência e compelir os homens a honrarem um falso sábado. The people of every country As pessoas de cada país on the globe will be led to follow her example. em todo o mundo serão levados a seguir o exemplo dos Estados Unidos. The reason I shared this quote to start tonight is because it's telling you something very specific. A razão pela qual eu compartilhei essa citação com vocês é porque está nos trazendo algo muito importante. It's telling you that America first, then the rest of the world. Está nos dizendo que os Estados Unidos, primeiro, depois serão seguidos por todo o mundo. The Bible is telling us to share our prophetic focus, to have our focus beyond the United States of America. Então, a Bíblia está nos dizendo para nós mantermos o foco no que está acontecendo e vai acontecer nos Estados Unidos. God has given us a warning message. E Deus nos deu uma advertência a respeito disso. And at the very center of that warning is the law of God. E bem no centro dessa advertência está a lei de Deus. How many of the churches today say the law has been nailed to the cross? Quantas das igrejas por aí dizem hoje que a lei foi cravada na cruz? Yet God says His law will be magnified. E, no entanto, Deus diz que a lei dele vai ser magnificada. It says here, in Testimonies to the Church, volume 6, page 14. Em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 14, The law of God is to be magnified. nos diz que a lei de Deus deve ser engrandecida. Its claims must be presented in their true and sacred character. As suas exigências devem ser apresentadas no seu caráter sagrado e verdadeiro, That the people may be brought to decide for or against the truth. para que as pessoas possam ser levadas a decidir a favor ou contra a verdade. That is the decision that is for all of us to make. Esta é a decisão que todos nós precisamos fazer. Will we be for the error or will we be for the truth? Ou nós vamos defender o erro ou vamos defender a verdade. Now I have a podcast called The Truth Project. Eu tenho um ministério chamado o Projeto A Verdade. The whole goal is to give you the tools to understand the difference between truth and error. E o nosso objetivo é dar a você ferramentas para discernir com facilidade o erro da verdade. The devil is expecting you not to know the difference. E o Satanás não quer que vocês percebam a diferença. Now there's a threefold union that it says will be at the end of time. This threefold union is dragon, beast, and false prophet. Há uma união tríplice nesse tempo do fim, que é o dragão, a besta e o falso profeta. Who is the dragon? Quem é o dragão? Satan. Satan. Satanás. Yeah. Who is the beast? Quem é a besta? The papacy. O papado. Who is the false prophet? E quem é o falso profeta? American Protestantism. O protestantismo da América. The reason why it's called the false prophet A razão pela qual é chamado de falso profeta is because it's promoting false prophecy. é porque está promovendo falsas profecias. The law and the testimony. A lei e ao testemunho. These are the messages that we have to give the world. Essas são as mensagens que nós devemos levar ao mundo. And it says, it continues in the quote here, E a citação continua. the message of Christ's righteousness A mensagem da justiça de Cristo is to sound from one end of the earth to the other, deve soar de uma ponta à outra do mundo, to prepare the way of the Lord. para preparar o caminho do Senhor. Who here is getting ready to meet the Lord? Quem aqui quer estar pronto para se encontrar com Jesus? Amen. Amém. This is the glory of the Lord, which closes the work of the third angel. Esta é a glória de Deus que encerra o trabalho do terceiro anjo. She's giving us another indication of where we are in the stream of time and what we need to do. Very real
job we need to do today as God's people. E ela aqui nos dá outras indicações de como nós devemos nos preparar agora nesse tempo final. We must magnify the law of God Devemos magnificar a lei de Deus, as it is an expression of His character. porque é uma expressão do seu caráter. And now the world is gone to war E agora o Senhor está indo em guerra. based on a false version of Bible prophecy. Desculpe, o mundo está indo numa guerra baseada em falsas profecias. God is expecting us to know the difference, E Deus espera que nós saibamos a diferença. and He's asking you to be ready to do this work. E está pedindo a você para estar pronto para fazer o trabalho. The Lord God of heaven will not send upon the world O Senhor Deus dos céus não trará sobre o mundo His judgments for disobedience and transgression. os seus julgamentos para os desobedientes e as transgressões. Watch this next word. Veja a próxima frase. Until Até que, He has sent His watchmen to do what? até que ele tenha enviado o seu mensageiro To give the warning. para dar a advertência. God is waiting on you to give the warning. Deus está contando com você para soar o alarme. It says He will not close up the period of probation Aqui diz que ele não vai terminar, não vai encerrar o tempo de graça until the message shall be more distinctly proclaimed. até que a mensagem seja mais distintamente proclamada. Are we ready to do this work? Estamos prontos para fazer esse trabalho? It's not popular. Não é um trabalho popular. People are not going to like it. As pessoas não vão gostar. But those who love the truth more than error will hear it and hear God's voice and Mas will be aqueles drawn que into it. amam mais a verdade do que o erro vão ouvir a voz de Deus. We must do this work Precisamos fazer esse trabalho. because the false prophet is becoming stronger. Porque o falso profeta está se tornando cada vez mais forte. And I'm going to show you some video clips tonight E eu vou mostrar alguns vídeos para vocês that's going to show you how close we are to the soon return of Jesus Christ. que mostram quão próximos estamos do retorno de Jesus Cristo. But before Christ comes, Mas antes que Cristo venha, the world is going to get worse, is it not? o mundo vai piorar, não é assim mesmo? Does He give us a spirit of fear or a spirit of love? E Deus nos concede o espírito de temor ou o espírito de amor? We need not be afraid, brothers and sisters. We need to be prepared. Não precisamos ficar com medo, queridos irmãos, precisamos estar preparados. Everything the Christian life is about is based in love. Toda a palavra de Deus é baseada na lei. But inside of that love, which is the basis of all of our action, inside of that love is the basis for all of our action. Ok. E dentro do amor está a base de todas as nossas ações. There are two great guides the Bible gives us to operate inside of the framework of God's love. E há duas grandes diretrizes para nós atuarmos dentro do círculo do amor de Deus. The law and the testimony. A lei e o testemunho. If it speaks not according to this word, it is because there is no light in them. Se eles não falam de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles. No light. Não há luz. It can look Christian. Pode parecer cristão, It can claim Jesus. podem proclamar o nome de Jesus, But if it speaks not according to the law and the testimony, how much light is in it? mas se eles não falam de acordo com a lei e o testemunho, quanta luz existe neles? None. Nenhuma. This is the great waymarker. Aqui nós temos uma diretriz. Isaiah 8:20, Old Testament, Isaías 8:20, no Antigo Testamento. law and testimony. What about the New Testament? Esta é a fundação lá do Antigo Testamento. E a respeito do Novo Testamento, Revelation 12:17 tells us what the last state of God's church looks like. God's people at the end of time have two defining qualities and characteristics. Apocalipse 12:17 nos deixa claro como que vai parecer o povo de Deus no tempo do fim, e diz que o povo fiel terá duas características. Look at what it says. Veja o que diz. They keep the commandments of God, Eles guardam os mandamentos de Deus, the law, a lei, and they have the testimony of Jesus Christ.
E eles têm o testemunho de Jesus Cristo. The law and the testimony. A What lei is the e o testimony? testemunho. What is the testimony? E qual é o testemunho? The spirit of prophecy. O espírito de profecia. So you need the law and you need to understand prophecy in order to even qualify to be God's remnant people at the end of time. Então você precisa da lei e você também precisa do Espírito de Deus para ser qualificado para poder trabalhar para Deus nos últimos dias. Why? Por quê? What's the purpose of those two things? Qual o propósito dessas duas coisas? Ephesians 4:14. Efésios 4:14. That we henceforth be no more children tossed to and fro Para que não sejamos mais como crianças jogados de um vento para lá e para cá, and carried about by every wind of doctrine. levados por qualquer vento de doutrina. What makes the false prophet the false prophet? E o que faz de um falso profeta um profeta falso? Bad doctrine. A doutrina errada. What they can say can sound good, O que eles falam pode até soar bonito, but it speaks not according to this word. mas não falam de acordo com a palavra de Deus. This is the great test. Este é o grande teste. 2 Timothy 4:3 and 4. 2 Timóteo 4, 3 e 4. For the time will come, Haverá um tempo they will not endure sound doctrine. em que não suportarão a sã doutrina. This is what makes the false prophet. E é isso que faz o falso profeta um falso profeta. They don't endure sound doctrine. Eles não apoiam a doutrina sã. And the devil wants to make sure you are so distracted in your everyday life E o diabo quer se assegurar que você esteja tão distraído that you don't have time e for the que law você and the não tenha testimony. tempo e não se dedique à lei e ao testemunho. And it says at the end of that this will cause them to turn away from the truth and to believe fables. E diz no final do verso que isso faz com que eles se afastem da verdade e acreditem em fábulas. What's another word for fable? Qual uma outra palavra para fábulas? A lie. Uma mentira. Truth and error. Verdade e erro. So now I want to show you a video. Agora eu quero mostrar a vocês um vídeo. I recommended a documentary a number of years ago called Praying for Armageddon. Vem de um documentário de alguns anos atrás chamado Orando pelo Armagedon. Has anyone heard of it? Alguém já viu esse documentário antes? Não. Go watch that documentary. Então, assista aí. Praying for Armageddon. Orando pelo Armagedon. It came out in the year 2023 E ele foi produzido em 2023 and was created by a secular documentary filmmaker from Sweden. e foi produzido por um pessoal secular, não cristãos. Where he noticed that the government of the United States was being taken over by the evangelical power. Onde ele observou que o governo dos Estados Unidos estava sendo praticamente manipulado pelos evangélicos. And it's further back. Can you guys set it back to the beginning? Estamos aguardando o som chegar. And now the evangelical power is so influencing the United States government in 2026 E agora, 3 anos depois, em 2026, that now they have gone to war on behalf of Israel and are attacking Iran based on false prophecy. e baseado nas falsas profecias, é que os Estados Unidos estão indo guerrear lá contra o Irã. So what I wanted to show you all was what we're seeing today is not just a natural byproduct of social evolution. E eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo hoje não é simplesmente o resultado natural da evolução social. This is a carefully, well-planned out strategy É uma estratégia muito bem pensada to bring about a false version of prophecy, thinking that the world won't know the difference. para trazer a efeito uma falsa profecia e as pessoas do mundo não vão perceber. And so what you're going to see is a cut-up going back from 2023 and leading up to 2026. The Bible says in Revelation 13 that the United States will look like a lamb but speak as a dragon. E a Bíblia diz no Apocalipse que os Estados Unidos eles vão falar como um cordeiro, mas na verdade parecer como um cordeiro e falar como um dragão. E o vídeo que vocês vão assistir, ele tem alguns trechos que vem de 2023 até agora 2026, como que as coisas foram se cumprindo. Which means it will claim Jesus with its mouth
but will be far from them with their hearts. Quer dizer que eles vão proclamar a Jesus Cristo com os lábios, mas o coração deles estará bastante longe. This is what false prophecy looks like. É esse o aspecto da falsa profecia. Eles estão buscando que a relação entre os Estados Unidos e Israel, no final das contas, acabe por provocar o Armagedon. Que buscam uma capacidade nuclear a fim de, para algum Armagedon religioso. Para que, se a coisa apertar de verdade, estejamos envolvidos na hora. Os Estados Unidos, juntamente com seus parceiros, lançaram a Operação Fúria Épica. Hoje nós vamos descobrir uma profecia bíblica muito importante, que é chamada de Operação Fúria de Deus. Nós somos chamados para sermos verdadeiros guerreiros e precisamos muito que você entre nessa batalha. Nós somos guerreiros, nós vamos caçar e perseguir vocês sem qualquer pedido de desculpas e sem a menor hesitação. E nós vamos matá-los. Houve duas nações criadas para glorificar a Deus, Israel e os Estados Unidos da América. Há algo em você, senhor secretário, que veja isso num contexto religioso? Você é um sionista cristão? Eu sou cristão e apoio firmemente o Estado de Israel, a mesmíssima cruz de Jerusalém. É um símbolo religioso cristão. É claro, lutamos contra fanáticos. Eu sou o escolhido. Deixem-me explicar isto a vocês em inglês simples, ok? O Irão é governado por lunáticos. Eu sou o escolhido. Lunáticos fanáticos religiosos. E não há razão para que o milagre do restabelecimento do templo no Monte do Templo não seja possível. Nós que somos cristãos evangélicos vamos ter um verdadeiro amigo na Casa Branca. Você tem tanto poder, mas você realmente não podia usar esse poder e agora pode usá-lo. Quando eu entrar lá, você vai estar usando esse poder num nível que nunca usou antes. Ao nosso parceiro inabalável, Israel, sua missão está sendo executada com habilidade inigualável e determinação férrea. Nós apenas começamos a lutar. E Donald Trump tem a responsabilidade de proteger Israel. Trump é o nosso novo Messias. É claro, lutamos contra fanáticos. Treinados para matar o inimigo e sua moral. Que o Todo-Poderoso os guarde. Israel e o retorno de Jesus voltou a ser um assunto em pauta. A contagem regressiva para o Armagedon começou. Em nome do Pai. This is what the Christianization of the US government looks like. É esta a forma como a cristianização dos Estados Unidos está se apresentando. I want you to notice this quote written in the year 1888. Eu quero que você preste atenção nessa citação escrita no ano 1888. And I want you to see how accurately it predicts the situation we are in 2026. E que você observe que está descrevendo de uma maneira tão acurada o que está acontecendo nos nossos dias. It says, when the leading churches, diz assim, quando as principais igrejas, which perfectly describes the evangelical churches of the United States today, o que perfeitamente descreve as igrejas evangélicas dos Estados Unidos, says uniting on such points of doctrine, se unirem em certos pontos de doutrina, they are uniting on bad doctrine. Se unirem em certos pontos de doutrina e as tiverem em comum, which includes the 7-year tribulation. O que inclui a ideia dos 7 anos de tribulação. It includes the pre-tribulation rapture. O rapto secreto. Which includes a future Antichrist when we know today the Protestant position is the Antichrist sits in Rome. It is the seat of the Pope. E também a profecia do anticristo. This is how they unite. They are uniting on common points of false doctrine. Eles estão unindo-se em pontos falsos de profecia. The next highlighted part says, e a parte em destaque diz, shall influence the state to enforce their decrees and to sustain their institutions. Eles vão influenciar o governo para pôr em operação os decretos deles e sustentar as instituições deles. Is that what we just saw in the video? Is the evangelical church influencing the United States government, yes or no? Não foi isso que vimos nos vídeos? Não são os evangélicos que estão influenciando o governo para fazer o que eles estão fazendo? That's part 1. Essa é a parte 1. Look at what happens for part 2. Então veja o que acontece a seguir. We're in part 1 right now. Estamos na parte 1 exatamente agora. The state is enforcing the decrees and sustaining the institutions of the evangelical mindset. O governo está forçando os decretos e sustentando as instituições das igrejas evangélicas. The next part.
A próxima parte. Then Protestant America will have formed an image of the Roman hierarchy. Então, os protestantes da América terão formado uma imagem da hierarquia papal. This means what you have witnessed is the forming of the image of the beast in the United States of America. It's happening right now. Isso quer dizer que nós estamos testemunhando a formação da imagem da besta nos Estados Unidos. And remember what it said. Once she unites church and state, the rest of the world follows her example. E veja o que nós já havíamos lido antes. Quando há esta união, igreja e Estado nos Estados Unidos, isso vai influenciar o mundo todo. Then comes part 2. Então vemos a parte 2. And the infliction of civil penalties upon dissenters will inevitably result. Então, inevitavelmente irá resultar ser colocado penalidades civis sobre aqueles que não concordam. So if you do not accept this bad doctrine and unite, you will drink from the same cup Jesus did. Então, se você não concordar com essas falsas doutrinas, você vai ser incriminado. In order for the United States to form an image of the beast, a fim de que os Estados Unidos formem uma imagem à besta, the religious power must so control the civil government o poder religioso deve controlar de tal maneira o governo civil that the authority of the state que a autoridade do governo will also be employed by the church to accomplish her own ends. Também será empregado pela igreja para cumprir os seus objetivos. That's what we just saw. Foi exatamente o que vimos. The leading false churches in the United States are so influencing the US government. As principais religiões evangélicas dos Estados Unidos estão influenciando o governo de tal maneira nos Estados Unidos that today we sit in a war based on false prophecy. Que hoje estamos vendo uma guerra baseada em falsas profecias. Is the Bible accurate? Yes or no? A Bíblia, ela é fiel? Sim ou não? Sim. For people who don't believe that this war was about bringing Jesus back. Para aquelas pessoas que não acreditam que o objetivo desta guerra é com o objetivo de trazer Jesus ao mundo, I want you to see what the soldiers were told by their commanders. Eu quero que observem o que os soldados ouviram dos seus comandantes. It says US troops were told Iran war was for Armageddon and the return of Jesus. As tropas dos Estados Unidos, elas ouviram que a guerra do Irã é para que aconteça o Armagedon, o retorno de Jesus. They were told that the war on Iran was part of God's divine plan. Foi dito a eles que a guerra é parte do plano divino. Allegedly claiming President Donald Trump was anointed by Jesus to ignite Armageddon. E eles inclusive afirmaram que o presidente Donald Trump, ele foi ungido por Jesus para dar início ao Armagedon. Is that true or false? Isso é verdadeiro ou é falso? False. But yet the whole world is believing it. Sim, é falso, mas o mundo todo está acreditando nisso. Listen to this. Military leaders stated, ouça isso. Líderes militares declararam the assault on Iran is biblically sanctioned. Que o ataque ao Irã é sancionado pela Bíblia. And tied to the end time prophecy in the book of Revelation. E na verdade está ligada a profecias do tempo do fim que estão no livro do Apocalipse. Military leaders are quoting the book of Revelation to justify a war. E os líderes militares estão agora citando o livro do Apocalipse para justificar a guerra. This is what it looks like when the false prophet is growing in power. É assim que acontece quando o falso profeta começa a crescer em poder. And while we're not in the United States right now, embora não estejamos agora nos Estados Unidos, this issue is coming to your front door. Mas este assunto vai ter impactos aqui no Brasil. And God is expecting you to use the times of peace. E Deus está esperando que você use esses momentos de paz to prepare for the battle that's coming. Para se preparar para a batalha que está para chegar. And it's not a battle of weapons. E não é uma batalha de mísseis. It's a battle against God's word. É a batalha contra a palavra de Deus. He wants us to answer with a thus saith the Lord. Deus quer que respondamos com assim diz o Senhor. And the devil is not expecting us to be able to do that. E claro que Satanás não quer que a gente esteja preparado para fazer isso. It says Pete Hegseth expands overtly evangelical programming within the Pentagon. E aqui diz que Pete Hegseth, ele expande os objetivos evangélicos dentro do Pentágono. Including sessions and Bible studies aligned with staunch pro-Israel theology.
Isso inclui sessões de oração e estudos bíblicos que estão aliados com o pensamento a favor de uma teologia que valoriza Israel. Is modern Israel today the same as biblical Israel in the Bible? Será que o Israel de hoje é o mesmo Israel dos tempos bíblicos? Is it the same? É o mesmo? No? Não. How do you know? Como é que você sabe que não é? Prove it. Como é que você prova que não é? From God's word. Pela palavra de Deus. Can you do that? Consegue fazer isso? If not, come to my breakout sessions this week. Se você não consegue provar, então venha nos meus seminários. We'll learn all about this. Vamos aprender tudo isso. And you will be able to defend why biblical Israel is different than modern Israel. Você vai poder explicar por que Israel moderno é diferente do Israel da Bíblia. Here's the email sent to this investigative reporter directly from a soldier. E aqui está o e-mail que foi enviado para um jornalista que estava investigando como é que estava acontecendo essas conversas lá no exército. And I'll just read the highlighted part. E a gente vai ler só a parte em destaque. It says he urged us to tell our troops that this was all part of God's divine plan. E o comandante, ele nos falou fomos ensinados a falar às nossas tropas que isso tudo fazia parte de um plano divino. And he specifically referenced numerous citations out of the book of Revelation. E especificamente, ele citou várias partes do livro do Apocalipse, referring to Armageddon and the imminent return of Jesus Christ. Se referindo ao Armagedon e à breve volta de Jesus Cristo. Does God need us to go to war to bring Jesus back? Deus precisa que a gente vá fazer uma guerra para poder trazer Jesus? No. Não. What's he asking from us? O que Deus está pedindo de nós? Obedience is better than sacrifice. Não sacrifício. While the world is trying to build the third temple, who's heard of the third temple? O mundo está querendo construir o terceiro templo. Quantos já ouviram falar nisso? Yeah. And what they want to do is they want to reinstitute the sacrificial system. E o que eles querem fazer? Querem instituir novamente o sistema de sacrifícios. But God said obedience is better than sacrifice. Amen? Mas Deus diz, obediência é melhor do que sacrificar, não é isso mesmo? The goal is not to sacrifice over and over. The goal is to follow God with your heart. O objetivo não é ficar sacrificando animais de novo, mas seguir a Deus com o seu coração. And if Jesus is our ultimate sacrifice, e Jesus é o nosso sacrifício máximo, then what does reinstituting a sacrificial system do to the sacrifice of Jesus Christ? E quando eles quiserem então estabelecer de novo esse sistema de sacrifícios, o que isso está na verdade querendo fazer com o sacrifício que Jesus fez? It makes it non-effect. É tornar nulo. It makes God more interested in the blood of goats and rams. Está valorizando mais o sangue de carneiros e bodes. This is what false prophecy looks like. E é isto que é a mensagem das falsas profecias. Now, I don't know if many of you have heard the term golden age. Eu não sei se vocês aqui ouviram a expressão a idade de ouro. It's a very occult term. É um termo muito oculto. Yet Donald Trump is using this term golden age. E Donald Trump está começando a usar essa expressão, a idade de ouro. In which he is saying that he is going to act as the Messiah to bring in this new golden age. E ele está também dizendo que ele vai agir como o Messias para produzir essa idade de ouro. And right now, most of the American evangelical Protestants believe him. E bem agora, a maioria dos evangélicos dos Estados Unidos acreditam em Trump. Look at these pictures. Dá uma olhada nessas imagens. Is this something that Jesus likes seeing? Ele não está aparecendo aí como Jesus em alguns momentos? It says here, Donald J. Trump is the spiritual father of the American people. Aqui diz nessa postagem, Donald Trump é o pai espiritual do povo americano. Doesn't the Bible say, call no man father? E a Bíblia não diz para nós que não devemos chamar a ninguém de pai. The other one says Donald Trump is healing this nation and its people on a biblical scale. E nesta outra publicação aqui diz que o presidente Trump está curando esta nação e o seu povo numa escala bíblica. Who has the power to heal nations, Donald Trump or Jesus Christ? Quem é que tem o poder de curar nações, Trump ou Jesus Cristo? In evangelical theology, na teologia evangélica,
Israel is the basis for the Christian religion. Israel é a base para a religião cristã. In this theology, Judaism came first. Nesse tipo errado de teologia, o judaísmo veio antes. Therefore, we have to accept modern Israel as God's chosen people today. E, portanto, nós temos que aceitar o judaísmo moderno como a igreja de Deus. Is this true? É isso verdade? Who's the cornerstone of our religion? Quem é a pedra de esquina da nossa religião? Amen. Jesus. Jesus. But this is the type of material that the evangelicals are hearing. This is from an organization called Newsmax. Então, é isso que as pessoas evangélicas estão ouvindo. Isto vem de uma organização Newsmax. And the very basis of what they're saying e a base do que eles estão falando is error. É erro. That means everything that's built on top of it. E tudo que eles acrescentam está baseado no erro. How good it sounds. Não importa quão bonito soe. It's based on a bed of lies. É baseado em mentiras. I want you to hear the reasoning for Judaism being the cornerstone of Christianity and not Jesus Christ. This is what false prophecy looks like. Eu queria que você ouvisse os argumentos deles e que o judaísmo é a base da nossa religião. Se você for a qualquer igreja ou edifício governamental, a pedra angular é na maioria das vezes visível. Não costuma estar enterrada num canto escuro e subterrâneo da fundação para nunca mais ser vista. É a pedra a partir da qual o edifício se ergue para cima. Não pode haver dúvida, no entanto, de que a construção que se tornou o pensamento político ocidental e, portanto, o mundo livre, foi erguida sobre uma fundação do judaísmo. 100 milênios de fé e da luta do povo judeu, o cristianismo simplesmente não existiria. A fundação é um componente muitas vezes invisível e bem menor da estrutura de um edifício, mas é, não obstante, completamente indispensável. Após milhares de anos de guerra e diáspora, Israel representa a presença duradoura dos judeus na Terra Santa e a proteção dessa história bíblica. Comunistas e islamistas compreendem a importância crucial dos judeus e do judaísmo para a sociedade humana. É algo absolutamente fundamental. Por essa razão, atacam o judaísmo, não apenas Israel, e desejam vê-lo completamente erradicado do Médio Oriente. Israel, portanto, não é apenas uma jurisdição política. É uma representação do poder político, econômico e espiritual judaico que se relaciona com o cristianismo e com a sociedade ocidental e o mundo livre. Os jihadistas e os marxistas sabem que um edifício sem o apoio de sua fundação desmoronará. Se o judaísmo for destruído pela expulsão dos judeus do Oriente Médio, que é o objetivo de palestinos e islamistas radicais, o cristianismo também se tornará mais vulnerável. Espalhar mensagens genericamente anti-Israel é antissemita, porque enfraquecer o direito de existência de Israel levará não só à morte de mais judeus, mas também à erosão dos princípios judaico-cristãos nos quais o mundo ocidental se baseia. But what he's saying is the Jewish people are the foundation of everything we do. Therefore, if you don't accept the Jewish nation as God's chosen people, então, o que ele está dizendo, na verdade, é que o judaísmo é a base da religião cristã. Then you're not a real Christian. E se você não aceita o judaísmo, você não é um cristão verdadeiro. But look at Jesus' own words. Mas olhe só as próprias palavras de Jesus. Speaking to the Jewish nation. Falando para a nação dos judeus. Behold, your house is left to you desolate. Veja, a sua casa está deixada e abandonada. The stone which the builders refused. A pedra que os construtores rejeitaram? Who are the builders? Quem é essa pedra? That's the Jews. Está se referindo aos judeus. Did they accept or reject? Que não aceitaram a Jesus Cristo. They rejected. Eles rejeitaram. Has the Jewish nation today accepted Jesus Christ, yes or no? Será que os judeus de hoje aceitam Jesus Cristo? How could they possibly be God's people then? Então, como é que eles podem ser o povo de Deus sem aceitar Jesus? We are all family in Christ alone, one seed. Nós todos somos uma família através de Cristo. We cannot reject the chief cornerstone and expect to still be God's people. That's the whole point of Daniel 9 and the 70 weeks. Nós não podemos rejeitar a pedra de esquina e nos considerar o povo de Deus. Who's heard of Daniel 9 and the 70 weeks? Você sabe em Daniel a profecia das 70 semanas? You need to come to my seminars.
Então, nós vamos estudar mais profundamente nos meus seminários. Because when you understand that prophecy, porque quando você entende essa profecia, there is no being deceived with this false theology. Você não será enganado com essas teologias falsas. There is still time, brothers and sisters. Ainda há tempo, queridos irmãos, to understand the law and the testimony. De compreendermos a importância da lei e do testemunho. In a way that can impact our brothers and sisters to be saved from the deception that's coming. Para que nós possamos ser salvos dos enganos que estão para vir. Now, what we're seeing right now, nós vamos ver agora, is the formation of two camps. É duas forças opostas. Israel, the United States, Israel e os Estados Unidos, the papacy and Palestine. E o papado e os palestinos. Look at this quote from the Pope. Olha esta citação do Papa. The Palestinian population has a right to live in peace in its own land. A população da Palestina tem o direito de viver em paz em sua própria terra. Those two words, own land, essas duas palavras, própria terra, make all the difference in the world. Fazem toda a diferença no mundo. The dispute is over territory. A disputa é sobre territórios. Israel and the United States are saying, Palestine, you're out. Os Estados Unidos e Israel estão dizendo, os palestinos têm que sair fora. But Rome says no, Palestine, that's your land. E Roma diz não, palestinos, esta é a terra de vocês. Creating friction. Criando fricção. Because now what's happening is you are being pushed into one of two camps. Porque o que está acontecendo, na verdade, é que o mundo hoje está sendo levado a dois lados polarizados. You either find yourself sympathizing with America and Israel and Ou support, você se simpatiza e apoia os Estados Unidos e Israel de um lado, or you find yourself sympathizing with Rome. Ou então você se encontra simpatizando com Roma. And you're against the war. E aí, então você é contra essa guerra. Who's heard of King of the North and King of the South? Quem já ouviu da Bíblia do Rei do Norte e o Rei do Sul? How many of those powers are for God? Quantos desses poderes são a favor de Deus? Neither. Nenhum dos dois. Both of these camps. Esses dois lados da briga. Neither represent God. Nenhum deles está do lado de Deus. Yet if you don't know the difference, e se você não sabe a diferença, you will be pushed into one of these two camps. Você acabará caindo num desses dois extremos. The devil is very clever. O diabo é muito esperto. We can't think that we are smarter than he is. E a gente não pode pensar que a gente é mais esperto que o diabo. Even Gabriel could not stand up against him when battling the prince of Persia. Até Gabriel não conseguiu ir contra ele naquele momento lá em que Daniel estava orando. Jesus Christ alone, brothers and sisters. Só Cristo Jesus precisou vir. That's our only way through this. Só Jesus consegue vencer a Satanás. And when you understand that, your heart will catch on fire to be in the Word of God. E quando você entende isso, seu coração começa a arder para estar inteiramente em harmonia com a palavra de Deus. Because you'll see how temporary this place is. Porque você vê quão temporário esse mundo é. And what are we doing with our time unless it's helping our brothers and sisters get ready for this conflict? E o que estamos fazendo com o nosso tempo se não estamos ajudando as pessoas a estarem se preparando para momentos perigosos como estes? So Trump on one side, então, Trump de um lado, representing evangelical Protestantism, representando o protestantismo evangélico, false prophet. Falso profeta. Papacy representing Palestine, the other side. E o papado representando Palestina e o outro lado. That's the beast. Esta é a besta. Now in the end, do these hate each other or love each other? No final, esses dois grupos, eles se odeiam ou eles se amam? They come together. Eles vão se unir. Right now they look apart. Agora eles parecem que estão em polos opostos. They're coming together. Mas eles vão se unir. And this is all part of something called Hegelian dialectic. Do we know Isto tudo faz parte da dialética hegeliana. That is putting two opposing ideologies out into the world. Que é colocar duas ideologias diferentes no mundo, pushing them against each other, e jogando uma contra a outra. The friction creates synthesis. E essa fricção cria uma síntese. And that is the desired outcome. E este é o objetivo desejado. So while we sit here today and the two are divided, the end result is united. Então, embora agora vejamos dois grupos divididos, no final eles vão se unir. Now it's a strange thing to see. É muito estranho ver
the papacy say something that's true. Ver o papado dizer alguma coisa que é verdade. But look at their position when it comes to understanding the Jewish people in Israel. Are they God's chosen people today? Mas veja o que eles dizem a respeito do Israel ser ou não o povo de Deus hoje. And I'm just going to jump to the highlighted part. E eu vou me deter mais na parte que está em destaque. It says the Jews have not recognized our Lord. O Papa disse assim: os judeus não reconheceram o nosso Senhor. We therefore cannot recognize the Jewish people. Nós, portanto, não podemos reconhecer o povo judeu. Is that true? É isso verdadeiro? Sim. It's Yes. true. Sim, Yeah, it's true. é verdade. Not everything that comes out of the papacy is a lie. This is why you have to be careful, because the basis of what he's saying is true. Embora que esteja saindo de lábios mentirosos como os lábios do papado, você tem que admitir que essa frase aqui está certa. There can be no unity without Jesus Christ. Não tem como haver unidade sem Jesus Cristo. And it can't just be saying Jesus, it has to be in accordance with the law and the testimony. E não pode ser apenas dizer o nome de Jesus, você tem que viver de acordo com a lei e o testemunho. These are the great waymarkers. Estas são as grandes diretrizes. Look at what this division is doing. Veja o que essa divisão está fazendo. Right now, the Catholic Church itself is pretty divided. A própria Igreja Católica está dividida quanto a esse assunto. But I want you to look at how they kind of come together over this issue with the Jews. Mas eu quero que você observe que, de alguma forma, eles também estão se unindo em relação a esse assunto. Liberal Catholics, conservative Catholics agree, Israel sucks. Quando os católicos liberais e os católicos conservativos brigam, Israel afunda. Yeah. So they're now uniting over their dislike of Israel. Então, na verdade, os conservadores e liberais católicos estão se unindo às expensas de Israel. All while the papacy is taking a moral high ground, calling the war immoral. E agora o Papa se coloca como alguém de grande moralidade, dizendo essa guerra é imoral. And this might be the case. E até, na verdade, pode ser verdade. So somebody who hears that and agrees with that, e se alguém ouve isso e fala, tá certo, ele está falando uma coisa certa. Has now found sympathy with Rome. Então ele se simpatiza com Roma. Look at what's happening now to Catholic conversion. Veja o que está acontecendo agora nessa conversão católica. The sympathy for Rome is increasing. A simpatia por Roma está aumentando. And it says Catholic converts in the US have reached a 20-year high. Os conversos católicos nos Estados Unidos está num crescente já de 20 anos, cada vez crescendo. With Catholics on track to become the largest single religious group, surpassing evangelical Protestants. E o objetivo dos católicos é se tornarem o maior grupo religioso, já passando inclusive os protestantes evangélicos. Remember what the end goal is in all of this. Você sabe qual é o objetivo lá no final, lá na frente? Your worship. É quem você vai adorar. It's religious. É alguma coisa religiosa. The swing back to religion is going to happen. Esse movimento de volta à religiosidade vai acontecer. In Canada today, where I live, no Canadá, onde eu vivo hoje, they're making laws against the Bible. Eles estão escrevendo leis contra a Bíblia. But because I know Bible prophecy, mas por conta que eu sei e conheço as profecias da Bíblia, I know eventually it will become religious. Eu sei que depois, com o tempo, as leis vão se tornar religiosas. Which allows me to see what they're doing today. O que me permite ver que o que eles estão fazendo hoje is just to get the religious right angry. É só para que as pessoas que defendem a religião ficarem com raiva. Daniel 11 verse 40. Daniel 11:40. Says the king of the south will push at him. Diz que o rei do sul vai pressionar. The king of the north will come at him like a whirlwind. E o rei do norte vai vir num contra-ataque. Who wins, the king of the north or the king of the south? E quem vence, o rei do norte ou o rei do sul? North. O rei do norte. Religious. A parte da religião. The whole world will be religious in the end. Todo mundo será religioso no final. And it's happening right now. Está acontecendo exatamente agora. So the friction is now between Trump and the Pope. Então a fricção agora é entre Trump e o Papa. They want you to make a choice. Eles querem que você faça uma escolha. And they want this friction to create a synthesis. E eles querem que essa fricção crie uma síntese. Now the last paragraph.
Aqui no último parágrafo, talking about how Trump has rejected the Pope's offer for a ceasefire. está dizendo como que Trump rejeitou a oferta do Papa para cessar a guerra. Trump says no. Trump falou não. And then the article says that is how the President of the United States dismissed the moral authority of the first American Pope. E a entrevista termina assim: esta foi a maneira como o presidente dos Estados Unidos dispensou e desfez da autoridade moral do primeiro Papa americano. First American Pope. Primeiro Papa americano. And the American president are clashing. E o presidente americano está em combate com ele. Trump represents the state. Trump representa o governo. Pope represents the church. E o Papa representa a igreja. You are choosing between church and state. Você está tendo que escolher entre a igreja e o governo. In the end, the second beast will have all the power of the first beast before it. E no final, a segunda besta vai ter todo o poder da primeira besta. And church and state will unite. E a igreja e o governo estarão unidos. That's what this friction is doing. É isso que essa fricção está fazendo. You're watching theater. Vocês estão vendo isso? These are not real events. Isso aqui não são somente eventos reais. This is part of a plan. É parte de um plano. To get the world ready for the false second coming. É para que o mundo esteja preparado para a falsa vinda de Jesus. Did you know there's a false second coming? Você sabia que vai haver uma falsa vinda de Jesus? Because if you don't know the difference, you will be deceived. E se você não souber a diferença, você será enganado. Only a couple more slides. Temos mais apenas poucos slides. I appreciate all of your patience. This is very important. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Esse assunto é muito importante. The devil wants you confused. O diabo ele quer confundir a nossa mente. He wants you to see the news cycle and have no idea which direction to look. Ele quer que você veja essas confusões e ficar sem saber para que direção seguir. But this is why God said the law and the testimony. E é por isso que Deus deixou claro a lei e ao testemunho. It keeps us on the right track. Se seguirmos, estaremos na direção certa. Now we've talked a lot about the papacy tonight. Hoje em dia estamos falando bastante sobre o Papa. But I want you to consider this quote from Ellen White. Mas quero que você preste atenção nessa citação de Ellen White. That says we are no longer in the time of the mother, the harlot mother. Que ela fala que nós não estamos mais no tempo da mãe das prostitutas. It is now the time for the daughters. Agora é o tempo das filhas. Let's read. Vamos ler. I saw the mother of harlots. Eu vi a mãe das prostitutas. That the mother was not the daughters. Que a mãe era diferente das filhas. But separate and distinct from them. Era separada e distinta delas. Mother, daughters. Tem a mãe e tem as filhas. Papacy, Protestantism. O papado e o protestantismo. Look at what it says. E olha o que ela diz. The Protestant sects were the next to come on the stage and act out the same mind the mother had when she persecuted the saints. As seitas protestantes seriam os próximos a ocuparem o palco e a demonstrarem a mesma mente que a mãe tinha. The Bible is telling us that the next thing that's going to happen A Bíblia diz que a próxima coisa que vai acontecer is not about the papacy. Não é focado no papado. It's about American Protestantism. É a respeito do protestantismo americano. And it will persecute like Rome did during the 1260 years. E vai perseguir os santos, assim como Roma fez durante os 1260 anos. Which was hanging heretics up on the stake. Em que eles queimavam os heréticos. Feeling morally justified because they think they're doing it for God. E se sentindo moralmente justificados porque estavam achando que estavam fazendo para Deus. If you thought the king of the South was bad, which is LGBTQ, uber liberalism, gender inversion. E se você acha que o rei do Sul era terrível com esses ultraliberalismo, programa pró-LGBT e coisas semelhantes, wait till we see what the king of the North does. Espere só para ver o que o rei do norte poderá Because fazer. it will feel morally justified doing it. E ele vai se sentir moralmente justificado em fazer tudo o que ele fará. They'll be thinking they're doing God a favor. Eles acham que pensarão que estarão fazendo um favor para Deus. Just like they've gone to war thinking that'll bring Jesus back.
Just what? Just like they've gone to war, I thinking it will bring Jesus back. Da mesma forma que eles agora iniciarão essa guerra, achando que eles dessa maneira vão trazer Jesus de volta ao mundo. I'm going to finish this quote. Eu quero terminar com essa citação. I saw that the mother has been declining in power. Eu vi que a mãe estava declinando em The poder. daughters have been growing in power. E as filhas estavam crescendo em poder. And soon they will exercise the power once exercised by the mother. E muito em breve elas irão exercer o poder que uma vez foi exercido pela mãe. This is our future. Esse é o futuro. It's not there yet. Não estamos lá ainda. This shows us where we are in the stream of time. E isso nos mostra aonde estamos no desenrolar do tempo. It also tells us that what's going to happen in America is going to get louder. E também nos diz que o que também está acontecendo e vai acontecer na América vai ficar pior. And while we won't touch on it in this meeting, we need to be prepared for the false miracles coming out of the apostate Protestant churches in America. E embora não estamos falando nessa reunião sobre isso, mas nós temos que estar preparados para os falsos sinais, para as maravilhas que vão acontecer a partir do protestantismo. I want you to go read tonight the second half of Revelation 13. And it tells you he deceives the world by means of those miracles. Eu quero que você dê uma olhadinha hoje à noite na segunda metade do Apocalipse 13, em que menciona em que vai enganar o mundo todo por causa dos sinais que fez descer do céu. And with the world unfamiliar with the word of God, e como o mundo não está familiarizado com a palavra de Deus, they're going to be ready to eat it up. E eles vão absorver isso como verdade. And any of us who tell them the truth, e qualquer um de nós que falarmos para eles a verdade, they're going to hate us for it. Eles vão nos odiar. But should that stop us from doing this work? Então, Deus vai nos capacitar para fazer esse trabalho. No. Because if there's even one person that could be saved by doing this work, we need to do it, right? Então, apesar disso, nós temos que fazer esse trabalho, porque mesmo que haja uma pessoa só que vai ser salva pelo nosso testemunho, nós devemos dar o testemunho. If you want to take a picture of this. Se quiser tomar uma foto dessa imagem aqui. This is a step-by-step breakdown of the second half of Revelation 13. Aqui está, frase por frase, um detalhe da segunda metade de Apocalipse 13. This is following the steps of what American Protestantism is going to do. Aqui são os passos que a América do Norte vai dar. And it should prepare us for no matter what the news is saying, we already know where this is going. E assim nós estamos preparados, não importa o que aconteça, a gente já sabe o que vai acontecer. Sunday sacredness and immortality of the soul. Domingo como um dia sagrado e a imortalidade da alma. We need to know how to biblically walk people through these issues. Temos que saber como mostrar para as pessoas a verdade bíblica sobre esses assuntos. We'll skip one more. Vamos pular uma aqui. If the reader, this is the last slide. Esse é o último slide. If the reader would understand the agencies to be employed in the soon coming contest, se o leitor entendesse as agências que serão empregadas nesta batalha que logo virá, he has but to trace the records of the means which Rome employed for the same object in ages past. Ele terá que reconhecer traços dos registros das maneiras pelas quais Roma empregou para alcançar os mesmos objetivos em eras passadas. It says if he, but I'm going to say if we knew. Aqui está dizendo se ele, né? Mas nós podemos dizer se nós. If we knew how Papists and Protestants united. Se nós percebermos como é que o papado e os protestantes se unem. Right now they're divided. Agora eles estão divididos. But when they become united, mas quando eles se unirem, they will deal with those who reject their dogmas. Let them see the spirit which Rome manifested towards the Sabbath and its defenders. Eles vão lidar com aqueles que rejeitam os seus dogmas, com aquele mesmo espírito com que Roma manifestou contra o sábado e os que defendiam o sábado. It will be the same persecution that the reformers went through. Haverá a mesmo tipo de perseguição que aconteceu no tempo da reforma. Right now they're divided. Wait till they're united. Até agora eles estão divididos. Só espere para ver quando eles estiverem juntos. God is asking us to know the difference between truth and error. Deus está nos chamando para sabermos a diferença entre a verdade e o erro. So please join me in the breakout sessions this week. Por favor, então, estejam comigo nos seminários.
where we will learn the difference between biblical Israel and modern Israel. E nós vamos descobrir como diferenciar o verdadeiro Israel da Bíblia do moderno Israel. And we will start to break down Daniel 9 and the 70 weeks. E também vamos detalhar Daniel 9 e as 70 semanas. The single prophecy that holds all of the false prophets' bad doctrine together. É a profecia única da Bíblia que expõe os erros dos falsos profetas. Thank you for your patience tonight. Obrigado pela paciência de vocês agora. God bless you all. Que Deus abençoe a todos. If you would close with a prayer with me. Vamos terminar com uma oração, fiquemos em pé. For those who can kneel. E aqueles que podem ajoelhar, vamos nos ajoelhar. Great and merciful God of heaven. Grande, misericordioso Pai celestial. We thank you for your son Jesus. Agradecemos pelo teu filho Jesus. He's the only reason we have any hope. Que é a única razão por termos qualquer esperança. It is because of him we can understand your word, Lord. Porque é através de Jesus é que podemos compreender a tua palavra, Senhor. And that we might not just take this for our minds and hearts, but that we might turn this into action. Senhor, que nós não recebamos isso apenas em nossa mente, mas possamos traduzir isso em ações. To spend more time with you. Possamos passar mais tempo contigo. To get ready to help others. Possamos estar prontos para ajudar outros. And to be ready for your soon coming. E possamos estar prontos para a sua breve volta. Lord, fit us for your kingdom. Por favor, Senhor, prepara-nos para o teu reino. As only you can do. De uma maneira que somente o Senhor pode fazer. Bless all these people here. Abençoe a todas as pessoas aqui. That your will may be revealed in their lives. Que a sua vontade se torne clara na vida deles. And that we may all be in heaven together. E que todos estejamos no céu juntos. To worship you forever. Para adorarmos a ti para sempre. Thank you for your Sabbath day. Obrigado pelo dia de sábado. In Jesus' name, amen. No nome de Jesus. Amém. Entrada Jesus quer em teu coração, porque não lhe abres então. Não deixes que nada lhe ocupe o lugar, que resposta hoje vais dar. Vezes sem conta esperado ele tem, e agora eis que espera também, a ver se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Se um passo tu deres para teu Salvador, ele te espera com amor. Unido a Jesus toda treva se esvai, e ele morar em ti vai. Vezes sem conta esperado ele tem, e agora eis que espera